Beleza. Hoje eu vou falar para vocês um pouco do Style Guide que o Vue.js recomenda para a gente. Alguém sabe o que é um Style Guide? Puta, não vou poder mentir, então. Tá. Então, a ideia dessa palestra é explicar o que é um Style Guide e também como que ele vai trazer para a gente uma forma de criarmos aplicações fáceis de manter. Então, a gente tem um controle maior do código que o nosso time vai escrever, ok? Bom, deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou o Marcos, eu sou de Bauru, eu tenho 20 anos. Hoje, lá em Bauru, a gente tem 2 comunidades, a gente está querendo trazer um pouco dessa cultura de comunidade para lá. Participo de alguns grupos aí no Telegram, de vez em quando vocês podem me encontrar por aí. Vou estar aí no evento, quiser trocar uma ideia, falar, você falou muita merda lá e tal. E eu falo um pouco de palavrão também, então, se eu estiver falando um palavrão, peço desculpa. E eu falo rápido, então, se eu estiver falando muito rápido, vocês... Calma, beleza? Se vocês quiserem encontrar Twitter, Facebook, o e-mail é @gmail.com, tudo isso aí. Telegram, só chamar, vamos trocar uma ideia. Beleza? Então, para começar, o Vue.js ele classifica o guia de estilo dele em 4 categorias. O primeiro é essencial, o segundo, altamente recomendado, o terceiro, recomendadas, e o 4, para você usar com cautela. Obviamente, o nosso tempo é limitado, então eu não vou conseguir passar todas as recomendações que eles pedem. Eu selecionei algumas que, conforme eu fui desenvolvendo aplicações, eu falei, não, isso aqui faz mais sentido do que as outras. Ok? Então, começando primeiro com a categoria A. Ela serve para prevenir erros. Então, a gente começa a fazer coisas no nosso código que vai servir para prevenir os erros que vai acontecer em produção. Então, a gente já pega em desenvolvimento. Ok? Então, o primeiro que eles falam é nome de componentes com multipalavras. Eles falam que nome de componentes deve ser sempre multipalavras, exceto o componente raiz. O componente raiz é o componente que inicia a nossa aplicação, o app lá, ok? Então, imagina se tivéssemos o componente to-do. Se nós fizermos to-do item, eles falam que é uma boa prática. Por quê? No HTML, todas as tags têm apenas uma palavra. Isso evita que a gente crie componentes que causam conflitos com o HTML. Então, a gente criaria um botão, então, provavelmente causaria conflito e não conseguiríamos criar. Com 2 palavras, não teremos esses problemas. Ok? Propriedade data no componente. A propriedade data deve ser uma função, exceto no nível. Então, todos os componentes nossos, exceto quando utilizarmos o new view, eles devem ser uma função e retornar um objeto. Então, eles falam que quando fazemos assim, imagina que temos data, que é um objeto comum, tem o objeto usuário ali dentro do nosso data, eles falam que é uma má prática, que o ideal seria a gente fazer dessa maneira, uma função que retorna um objeto. Mas por quê? Não adianta eu vir aqui e falar, não, ó, é assim que eu estou falando e pronto. Tem uma razão do porquê. Imagine que se tivermos um componente profile card que mostra as informações de um usuário específico e queremos passar um título, tipo usuário VIP, usuário premium, etc. Se utilizarmos dessa maneira, todos os profile cards vão ter o mesmo data. Então, toda vez que você instanciar no profile card, ele vai mostrar o mesmo usuário e o mesmo title. E se você alterar em um, vai alterar em todos. Obviamente, que se estamos pensando em componentes reutilizáveis, não faz o menor sentido para a gente. Beleza? Definindo prop. A definição de propriedades deve ser a mais detalhada possível, especificando pelo menos o seu tipo. Simples, né? Então, quando fazemos assim, eles falam que é uma má prática. Tá dando para ver de boa aí o código aí no fundo? Alguém pode apagar a luz? Luz. Melhorou? Piorou? Aê, agora sim. Vamos lá. Então, luz. Aí, beleza. Então, vamos seguindo. Então, quando eles falam que a melhor maneira de se fazer, pelo menos, fala o tipo que você quer para sua propriedade. Mas eles falam que quanto mais detalhes você tiver, melhor é. Então, status, a gente espera um tipo de string, ele é obrigatório, e a gente ainda coloca um validador para ele. Ok?
O porquê disso? Quando temos algumas vantagens ao fazer isso. A primeira delas é que a facilidade na leitura da utilização. Então você vai lá e vai abrir o seu componente e você fala, não, eu tenho que passar um status para ele que é um daqueles tipos que eu passei. Ou você gera uma documentação da sua API e fala, não, é esse status que eu espero, a validador é esse. E ele é obrigatório. Então é mais fácil você entender do que simplesmente você passar um status, que você pode passar um objeto, você pode passar um inteiro, etc. Então você detalhando o mais possível, a sua interface vai fazer mais sentido para o seu componente. Ok? Receber notificação de desenvolvimento se possui um formato inválido. Então a gente já previne erros em produção. Então se a gente está esperando uma string e a gente mandar o inteiro, ele vai dar um warning, vai disparar um erro no console para a gente falando, ó, passa o bagulho certo aí. Beleza? Uso do key no v-for. Então sempre uso o atributo key com v-for. Simples, né? Sem complexidade nenhuma. Então imagina que você tem uma lista, você quer mostrar o nome dos seus usuários do sistema, username, só que eles falam que é uma má prática você não utilizar o key. Então, simplesmente passando o key com o user ID, beleza para eles. Mas o porquê? Por que eu tenho que passar o key? Por que eu tenho que passar um ID, de preferência, um ID único? Imagina o seguinte, que você tem uma lista de 10 usuários e você altere o primeiro, você coloca em oitavo. Então você muda a ordem de alguns. Quando você não passa o key, o view ele tenta de alguma forma mágica gerar um ID para aquele item do v-for. Para quê? Para guardar um cache local, entre aspas, para renderizar de forma mais rápida. Então, ao invés dele alterar a lista inteira, ele simplesmente vai pegar o primeiro, vai jogar no oitavo, e pronto. Ele não precisou reescrever a lista inteira para você. E quando você passa um ID, ele faz isso de forma mais simples. Ok? Estilo com escopos em componentes. Desculpa. Em aplicações, os estilos para componentes de alto nível, app, devem ser globais, mas os outros devem utilizar o scope. Então, imagine que tivemos um botão que cancela alguma coisa, etc. E colocamos uma classe btn cancel. Eles falam que uma das melhores maneiras de se fazer é utilizando o scoped. Então, btn cancel, colocando o scoped, para ele gerar apenas para esse componente. Então, btn cancel não vai ser mais utilizado em outros lugares, não vai ser mais uma classe global. E eles falam que você também pode utilizar o module, que aí você coloca module, tem o negócio que nem eu usava, tem o module aqui, e você passa o style para ele falando qual classe você quer utilizar. Também eles falam que é uma boa prática. Mas aí você fala, quem já deu uma olhada como que funciona o scope, etc, ele fala, mas vai gerar aquele atributo, data, v, em algum hash lá. Isso pode ser menos performático. Talvez, só que eles falam, se você não quer utilizar o scope, não quer utilizar o module, usa alguma convenção de CSS. Então, no caso, eles recomendam bem, mas você pode utilizar, por exemplo, o RS, CSS, etc. E coloca um prefixo nessa convenção, identificando aquele componente. No nosso caso, colocamos um C e um traço antes para identificar que aquele componente, que aquela classe é específica para aquele componente. Então, não teremos problemas quando outra pessoa fizer um botão para cancelar. Ok? E o porquê disso? Imagine que chegou alguém aqui, contratou todos nós, vamos desenvolver uma aplicação em Vue amanhã. Cada um começa a criar 10 componentes, 100 componentes por dia. A probabilidade de eu escrever o mesmo componente que você, um botão de cancelar, um botão de confirmar, com a mesma classe, é muito alta. Então, ele previne que isso aconteça. Então, utilizando o scoped, obviamente, vai servir apenas para aquele componente. Então, a classe que o amiguinho do seu lado fez, não vai quebrar a sua. Porque a hora que você subir, você fala, por que a cor do meu botão está vermelho agora? Você não sabe de onde veio, está azul, etc. Beleza? Categorias B. Ela serve para melhorar a legibilidade. Isso, né? Então, cada componente em um arquivo. Então, ele recomenda que, sempre que houver um sistema de compilação para concatenar arquivos, cada componente deve estar em seu próprio arquivo. Isso, para mim, é meio óbvio, porque se já tem um sistema que compila os arquivos para você, por que você vai se matar e escrever um monte de componentes no mesmo arquivo? Utiliza a porra do sistema, beleza? Então, se tivéssemos arquivos de JavaScript que tivesse 2 componentes, eles falam que o melhor seria criar 2 arquivos. Ok, simples, né? Nome de componente base.
Componentes base que se aplicam a estilos e convenções específicos da aplicação, tais como base, app ou v. Então, eles falam que você ter componentes base, você deve adicionar um prefixo para que seu time possa entender que aquilo é um componente base. Então, se a gente está no mesmo time, todo mundo aqui, a hora que você olhar e falar my button icon, icon, beleza, dá para entender, mas o que é o meu botão? Eu não tinha pensado nisso. Então, beleza. Então, eles falam que o melhor seria colocar um base, ou um app, ou um v no começo. Por quê? Porque quando a gente olhar na nossa ideia, a gente vai ver que todos os componentes base estão juntos. E é aquilo. Então, isso previne que eu escreva crie um componente base com começo de base, e o cara ali crie com app. Então, o seu time entrando num acordo de como será, se torna mais fácil, você sabe que bateu o olho e falei, não, é base, pronto, é o componente base, e é isso. E esses componentes base, ele tem algumas regras para existir. Primeiro que ele só deve ter elementos HTML, elementos do HTML mesmo. Outros componentes base, então ele não deve ter componentes com regras de negócio específicas, ele deve ter apenas componentes base, porque se você começa a ter componentes com regras de negócio específicas, logo ele se torna mais... O filtro para aquilo que ele serve é diferente. Então ele começa a servir para menos coisas e logo não é base, logo é regra, ok? Ele deve conter apenas estados locais, ele não deve pegar estados globais, seja de uma outra classe ou do Vuex. E ele deve conter apenas elementos de UI de terceiros. Então, se você está utilizando uma biblioteca, você só pode utilizar os elementos de UI, ok? E quais são as vantagens de eu fazer isso? Ao listar por ordem alfabética, os componentes serão listados juntos, foi o que eu comentei. Então, todos os meus componentes base vão estar ali. Eu sei que é componente base porque foi a nossa convenção e é base e pronto. Os outros componentes vão utilizar isso, não eu, diretamente na minha página. Como os componentes precisam ser multipalavras, a convenção evita prefixos arbitrários. Então, nosso time escolheu base, o amiguinho do lado não vai colocar um V no começo, colocar my, etc. Então, pronto, entrou no conceito e já era, aceita que dói menos. E os componentes são sempre utilizados, então você pode torná-los globais. Então, ao invés de você ter um monte de import para os componentes base, você pode tornar eles globais, porque você sabe que muitos componentes vão utilizá-lo. Beleza? 3. Nome de componentes de instância única. Componentes que devem ter somente uma única instância ativa devem começar com o prefixo the para determinar que eles podem ser somente um. Então, imagina que você tenha heading e my sidebar. Eles recomendam que seja the heading, the sidebar. Mas a gente precisa entender um pouco o que seria esse componente de instância única. Isso não quer dizer que os componentes são utilizados em uma única página. Ele quer dizer que somente utilizado uma vez a cada página. Então, você só vai ter um heading a cada página, você só vai ter um sidebar a cada página, você não vai ter dois sidebar na mesma página. Logo, nesse caso, o the se aplica a isso. Ok? Sentido? Beleza? Ordem das palavras no nome do componente. Nomes de componentes devem começar com a palavra de mais alto nível e terminar com as palavras que descrevem modificações. Então, se eu pedir para alguém falar assim, o que esses dois componentes estão fazendo? Você vai levar um tempo para entender que são dois checkbox, que cada um você aceita que vai aplicar uma ação na sua aplicação. Ok? Então, eles falam que coloca settings, checkbox terms, settings, checkbox launch ou startup. Ok? Mas aí você pergunta, por que eu devo forçar nome de componentes com uma linguagem menos natural? Porque no inglês, o adjetivo vem primeiro que o sujeito, então não faz muito sentido a gente escrever daquela maneira. Então, mas faz sentido quando a gente se aplica ao mundo real, porque se eu pedir para alguém agora me falar o que está acontecendo aqui, vocês vão levar provavelmente um tempo para entender o que esses componentes fazem. E quando a gente olha assim, a gente fala que todos eles pertencem ao grupo de search. Temos dois botões, um que limpa provavelmente a pesquisa e um que executa a pesquisa, o input e o input a ser pesquisado. Beleza? Faz mais sentido. A gente consegue entender melhor, de forma mais rápida, o que está acontecendo aqui. Por mais que seja uma linguagem menos natural, você dividir por blocos faz mais sentido. E separar por pastas também é uma opção. Então,
Ah, mas eu não quero colocar 30 search no começo e ficar delimitando. Você pode separar por pastas. Porém, você tem que ter alguns pontos de atenção quando você começa a criar várias pastas para o grupo de componentes ou regra de negócio. O primeiro deles, geralmente leva-se mais tempo para navegar entre subdiretórios do que componentes da mesma pasta. Então, imagina que você abre sua aplicação hoje lá, tem 70 pastas, e você vai querer encontrar o componente input search. E aí, onde vai estar? Até você encontrar, provavelmente, você levou mais tempo do que se ele estivesse dentro só de components. Por isso que é recomendável que você faça isso apenas quando você tem uma aplicação grande, em média mais de 100 componentes. E aí se torna um pouco difícil de ler mesmo em apenas uma pasta. Conflitos em nomes pode se tornar mais difícil navegar no editor. Então, mas aí você fala, mas eu posso apertar uma tecla no meu editor, digitar um nome e ele vai listar para mim quais componentes. Digita lá button confirm, quantos vai ter? Okay? Então, tipo, você vai levar mais tempo para entender o contexto daquilo baseado na pasta do que se ele tivesse em uma pasta só dentro do grupo que a gente colocou, ok? Fez um pouco de sentido? Beleza. Reformatação se torna mais complexa, pois tem que sempre substituir, pois nem sempre substituir é suficiente para alterar as referências. Então você foi lá num componente que você acha que está sendo utilizado em um local só, mas ele está sendo utilizado em 5, você alterou e você espera que todos os locais sejam alterados também. Provavelmente vá, só que você não sabe a mudança que esses outros componentes estão aplicando em cima desse componente. Ok? Então você não sabe qual vai ser o efeito total, então você vai ter que sair caçando por aí. Não, esse aqui mudou a cor, esse aqui mudou a cor. Putz, esse aqui estava utilizando o important. Fudeu. Ok? C. Desculpa. A categoria C, ela serve para minimizar opções arbitrárias. Então, como assim? Evitar que cada um saia fazendo de uma maneira e etc. Então, primeiro, ordem das propriedades de um componente instância. Eles são tão problemáticos que eles falaram assim, não, as ordens das propriedades têm que ser essa. Então, as propriedades do componente instância devem ser ordenadas consistentemente. Então, entre em um acordo no seu time para qual vai ser a ordem das propriedades. Eles recomendam essa. Primeiro, efeitos externos, qual vai ser o elemento que você vai aplicar, que vai trabalhar o componente. O nível global, name, parent, tipo de componente, se ele vai ser, obviamente, funcional ou não. Modificadores de template, delimiters e comments. Em quinto, dependências de templates, coisas que vamos utilizar, então, seja componentes, diretiva, filtros. O que compõe nosso componente, extends e mixins. Em sétimo, a interface dele, então, models, props, etc. Em oitavo, o estado local, seja o data ou computed. Em nono, os eventos, seja before created, before mounted, etc. Em décimo, propriedades não reativas, que são as propriedades que dependem de uma ação para elas acontecerem, e não quando uma reação acontece. Beleza? E em 11º, a renderização. Eles recomendam que vocês façam nessa linha, mas o time de vocês fazem o que vocês querem. Segundo, linhas vazias em componentes de instâncias. Você pode adicionar uma linha vazia entre as propriedades de várias linhas. Então, você fala assim, ó, se você tem uma propriedade que ela tem mais de uma linha, você pode adicionar uma linha vazia para fazer mais sentido. Então, no caso props, temos o value que tem 2 linhas, adiciona um espaço aqui. Aqui, adiciona um espaço aqui. Aqui, como tem uma linha só, não precisa adicionar um espaço. Como o props em si, ele teve várias propriedades dentro, adiciona um espaço também. Ok? Mas eles não recomendam que você faça isso em componentes pequenos, porque imagina que você tem um componente minúsculo, você vai começar a quebrar a linha, adicionar a linha vazia, e ele vai... A barra de rolagem do seu editor vai começar a aumentar, e vai, toda vez que você tem que descer lá embaixo, subir, etc., para entender o que seu componente faz. Então, em componentes grandes, isso faz mais sentido do que em componentes pequenos que fazem pequenas coisas. Beleza? Ordem dos elementos de um componente de arquivo único. Ponto view. Componentes de arquivo único devem sempre ter a ordem script, template e style. Então, cada um vai fazer de uma maneira, a minha ideia é criar de uma maneira os componentes, a sua cria de outra, etc. Então, e a sua coloca o style primeiro, o script em segundo e o template em terceiro. Eles falam que coloca o script primeiro, o template em segundo e o style em terceiro. Por quê?
Provavelmente quando você inicia um projeto com Vue CLI, vocês vê que o template vem primeiro, o script em segundo, e é contraditório a isso. Mas o que eles falam realmente, o que não faz muita diferença o script ou o template vir em primeiro. O que importa é o style estar em último. Porque o style é opcional. Os dois são obrigatórios, os dois sempre vão existir lá dentro. O style já não. Ok? E a última categoria, para liberar o almoço de vocês. Então, padrões potencialmente perigosos. Esse aqui a gente tem que tomar muita atenção, porque eles falam assim, ó, a gente está falando, mas é por sua conta e risco. Porque pode causar mais problemas do que ajudar o seu time. Ok? Então, seletores de elemento com scoped. Os seletores de elementos devem ser evitados quando usados com scoped. Então, imagina que você queira aplicar uma alteração em cima daquele button e você coloca um scoped. Eles falam que isso não é recomendável, só coloca uma classe que vai fazer mais sentido para você. Mas por quê? Por que eu tenho aqui, não posso simplesmente aplicar o scoped em cima de um seletor de elemento? Vamos entender como o scoped funciona. Quando a gente coloca o scoped, ele gera um hash. Tá pegando. Ele gera um hash daquele ali para o nosso elemento. Ok? Seja com classe, seja com elemento, etc. E quando a gente começa a filtrar por esse. Começa a fazer carries no. Desculpa. Quando você começa a gerar CSS baseado nisso, ele se torna menos performático quando você utiliza classes. Então, utilizar seletores de elementos em grande quantidade de componentes de elementos é menos performático. Ok? Gerenciamento de estado sem fluxo. Vuex deve ser preferido para o gerenciamento de estado global, em vez de Tsroot ou o uso do Event Bus. Então, eles falam, obviamente isso depende da aplicação, aplicações pequenas não faz muito sentido, mas ao invés de você ficar criando o Event Bus ou utilizando o Tsroot, instala o Vuex, é fácil, faz mais sentido para você. Ok? E a reviravolta agora, vocês não precisam saber de nada disso. Então, vocês não precisam sair daqui decorando todas as regras. Eu não falei todas as regras. Por quê? Primeiro que a documentação do Style Guide tem todos esses idiomas. Então tem chinês, coreano, francês, inglês, japonês, português, russo, vietnamita. Então eu vou chegar em casa e vou aprender russo. Ok? E tem esse cara que o Chris comentou, que é um plugin para o ESLint, que faz essas verificações automáticas para você. Então você manda checar lá e fala, as regras A não passaram, as regras B não passaram, as regras C não passaram, as regras D não passaram. E se você não quiser que alguma aconteça no seu projeto, você configura lá e fala, não, essa aqui não precisa checar. Ok? E o mais importante de qualquer guia de estilo de código é que ele não é uma bala de prata. Não é só porque está lá que, não, amanhã eu vou chegar para o meu gerente e falar, não, a gente vai utilizar isso aqui. Não é assim. São dicas, talvez funcione para você. Então, você e seu time têm que entrar numa convenção, falar, não, é isso que a gente vai utilizar porque isso faz sentido para a gente. Ok? E é isso. Pessoal, alguém tem uma pergunta? Bom dia. Bom dia. Parabéns pela palestra. Obrigado. A minha pergunta é um pouco subjetiva. O quão você acha importante, dentro do time, haver a discussão desses padrões no lugar de haver uma, abre aspas, imposição? A gente sabe que esses padrões eles geram muito bike shading entre a equipe, porque um vai querer script no começo, vai querer template no começo, um quer espaço, um quer sem espaço, um quer aspas simples, outro quer aspas duplas. Então, sempre há essa abertura. Até que ponto você acha válido haver a discussão ou haver simplesmente vamos usar esses padrões e acabou? Excelente pergunta. Eu acredito assim, qualquer imposição na vida é ruim, mas em certos casos que faz sentido. Enfim, quando, obviamente, seu time tem que discutir a possível convenção que vocês vão adotar, porém, coisas como o que a gente já está acostumado a ver, vamos usar 2 tabulações, 4 tabulações, vamos adicionar comentários, não vamos adicionar comentários. Essas coisas existem em ferramentas hoje que ignoram, então, se a gente vai adicionar chaves no começo e no final, tem ferramentas que, por mais que eu coloque a chave no final, ela vai transformar para mim a chave na mesma linha. Então, tem coisas que eu acredito que a discussão não vale a pena.
Então, vamos adicionar 2 tabulações? Eu esqueci o nome da ferramenta agora, desculpa, eu posso pesquisar depois. Não, a outra, uma ferramenta que eu coloco 4 tabulações, a hora que eu salvo, o fonte do arquivo vai estar em 2. Não também, era outra que, na sua ideia, continua em 4, mas no source fica em 2. Mas é quase um editor config, só que de forma mais transparente para o usuário. Então, essas coisas pequenas assim, eu acredito que não façam muito sentido num time de perder tempo discutindo. Mas vivências das pessoas que utilizaram, falaram, não, isso aqui faz mais sentido, eu acredito que seja mais relevante do que simplesmente um cara que pegou agora a aplicação e fala, não, vamos utilizar isso aqui porque eu acho legal. Então, a imposição ela é necessária quando o time começa a desfocar, mas a relevância da opinião de alguém mais vivenciado é mais importante, na minha opinião. Não sei se eu respondi mais ou menos. Mais alguma pergunta? Não. Então, beleza. Eu queria perguntar ao pessoal ali de cima se tem alguma pergunta do pessoal que está online. Nenhuma? Beleza. Marcos, eu queria te entregar o... deixa eu ver. A plaquinha. E muito obrigado por palestrar aqui pra gente, cara. Salve de palmas para ele, pessoal.